Olá, estamos aqui para mais uma aula de desenho. E na aula de hoje nós vamos estar falando sobre algumas dicas de como você iniciar os seus desenhos, de como você proceder da melhor forma para que seus desenhos fiquem legais, ok? Então, desenho de observação. Só que para fazer o desenho de observação, você primeiro tem que aprender umas coisinhas antes. Vou estar falando algumas dicas para vocês irem treinando, certo? E desenvolver os seus desenhos, ok? Então, a primeira dica que eu digo a vocês é treinar o traço. O que é o traço? Eu vou falar treinar o risco. Pode fazer esse risco vertical, certo? Você pode escolher faz um bloco, enche ele de riscos na vertical. Pode fazer em formato de C, tanto para esse lado como para o outro, ok? Também você pode treinar aqui outro tipo de risco, ó. Esse diagonal da direita para a esquerda, diagonal da esquerda para a direita, certo? E aqui, ó, o diagonal descendente, posso fazer ele descendente, posso fazer ele ascendente. Mesma forma aqui, ó, certo? O que acontece aqui, ó, é que ele ficou descendente, certo? Da direita para a esquerda, ok? Você pode fazer semicírculos, então isso tudo ajuda você a desenvolver o traço, certo? A soltar a sua mão e a poder melhorar o seu risco. Quando isso acontece, você já vai fluir bem melhor no seu desenho e vai conseguir fazer um desenho com mais rapidez, certo? Não é que o foco seja você desenhar rápido, mas você já vai conseguir desenrolar mais rápido o seu desenho, ok? Uma outra dica muito importante é você ter boa noção de espaço. O que é isso? Você olhar um desenho, observar uma imagem que você queira fazer ela e já visualizar o seu desenho no papel. Uma das coisas bem básicas para isso é você saber observar o contorno. Observa aqui, ó. Você vê, digamos que eu tenho aqui uma folha, você vai fazer esse desenho, então você vai primeiro desenhar esse contorno aqui, ó. Certo? Faz apenas o contorno, a delimitação do nariz, da boca, do queixo, pescoço. Mesma forma aqui, ó, tá espelhado, ó. Então, você não olha especificamente para o desenho em si, você olha para o espaço que ficou entre ele, certo? No espaço que ficou nos cantos, no meio. Isso aí é saber delimitar o contorno do seu desenho, certo? Noção de espaço para ver como é que ele vai ficar a proporção. Aqui, ó, tem o mesmo exemplo. Que isso aqui também, essa mesma ideia que eu estou falando a vocês, pode ser chamado de negativo, certo? Que é o negativo é quando você tem aqui a imagem real, ó, que está o negativo dela, ela vê apenas, ó, e destaca os contornos, certo? Aqui, ó, no desenho dele você vai, por exemplo, na folha você vai primeiro desenhar o contorno, depois o desenho você vai só delimitar alguns traços aqui de árvore e fazer as folhas, certo? Rabiscar as folhas. Então, o passo muito importante é esse, delimitar o contorno do desenho, fazer o negativo do desenho chamado, ok? Um outro passo importantíssimo é o esboço. Eu particularmente acredito que o esboço é a parte mais importante do desenho, porque se seu esboço não ficar legal, então todo o seu desenho vai tender a não ficar legal, certo? Você faz um esboço com muito cuidado. Esboçar isso é fazer todos os detalhes mais característicos do desenho, tamanho, proporção, o que tem dentro do desenho, ok? Então aqui é um exemplo de um desenho cheio de detalhes, né? Mostra aqui a fachada de algumas casas, a árvore. Observa, tem banquinhos aqui, dá de ver a rua, pessoas aqui, ó. Então, esse aqui é muito bem detalhado. Aqui é só o esboço. Por que é só esboço? Já consegue delimitar aqui, ó, as nuvens. Tudo isso no esboço você já deve deixar bem claro como é que o seu desenho vai ficar. Certo? Então, conforme o seu esboço estiver bem feito,
seu desenho tem tudo para ficar muito bonito e bem feito, ok? Aqui, ó, o desenho de um rosto aqui está mais simples. Observe que tem uns riscos aqui, ó, passando na vertical, na diagonal, certo? Então esses riscos são exatamente para marcar a altura aqui do nariz, a medida da boca, o espaço entre os olhos, a proporção entre o nariz e os olhos, ok? Então isso é uma técnica de desenho também utilizada, que a gente risca, marca os espaços, faz tudo por medidas, certo? Tudo é feito por medidas e o desenho tende a ficar mais proporcional. Questão da simetria, tudo acontece bem mais organizado. Então, isso aqui são exemplos de esboços, certo? Observe que aqui o desenho já está legal, já fica bem bonito, porque estão bem esboçados. Depois disso, aí colocar tom de pele, colocar mais detalhes no cabelo, cor da roupa, certo? Enfatizar mais os olhos, a boca. Então isso é esboço, que estando bem feito, como eu disse agora há pouco, o desenho já tende a ficar bem legal. Uma outra dica que eu tenho aqui é o passo a passo, certo? E o tom no desenho. Quando eu falo tom, já é o tom de pele ou o tom da cor que vai ficar o desenho. Esse aqui, ó. Essa imagem aqui tem o esboço lá do tronco, da raiz. Fez aqui o começo, delimitou aqui as pernas, certo? Já botou mais alguns detalhes aqui, ó. Aqui complementou mais detalhes do jeito que ele quer. Então, como aqui é um desenho lápis de cor, depois do esboço estar feito, já vai direto a cor em cima, certo? Aí você vai só escolher e vai pesando a mão, pintando mais em cima, onde quer que fique mais forte, mudando as tonalidades para que fique os efeitos de sombras. Aqui, ó, fiquei na perna, efeito de sombra. Então, primeiro joga o amarelo, vai fechando com outra cor, marrom, para poder dar esse efeito legal de sombra, ok? Na parte do cabelo, tem aqui, ó, amarelo claro, bota um amarelo queimado, certo? Um preto, ou pode ser um marrom também, para dar mais volume nas pontas dos cabelos, ok? Então, isso aí é o passo a passo. Todo desenho você deve começar assim, aos poucos. Até você pegar a manha de já fazer o desenho já quase pronto e só botar o tom, tonalidade em cima, certo? Requer um treino aos poucos, tendo treino bem detalhado. Aqui esse desenho aqui está em preto e branco, já está aqui pronto, certo? Destacou bem aqui, bem fechado aqui nessa parte do cabelo, abaixo do pescoço, certo? E aqui o artista destacou um ponto de luz aqui nesse lado da testa e do rosto, ou seja, que dá um realce maior nessa parte do rosto. E as demais ficam com sombreamento bem mais fechado. Então aqui já está colocado o tom de pele, que esse aqui já é um estágio mais avançado, que ele é feito, você pode fazer com os dedos, com esfuminho, e depois nós vamos estar vendo sobre isso. E faz o desenho ficar no estilo chamado estilo realista, que é o desenho que fica bem real, assim, com uma foto que vocês já são acostumados a ver em fotos tiradas por uma máquina. Esse efeito aqui é o mesmo, certo? Até melhor às vezes. Então, isso apenas são dicas de como você fazer um desenho, como começar a iniciar, ok? Só que tudo isso só é possível se você tiver algumas coisas importantíssimas, como por exemplo, lápis, certo? Hoje eu vou falar dos lápis. Tem aqui o tipo de lápis. Conforme a numeração do lápis, ele vai ter um grafite mais macio e o resultado vai ser um tom mais fechado. Observe aqui esse lápis H, ó. Ele é ótimo para fazer desse aqui até o lápis B, eles são ótimos para fazer esboço. Aquele primeiro tracejar do desenho, fazer aquelas primeiras formas. Então aqui, ó, um lápis que vai ter um risco mais leve,
mais fininho, certo? Em contrapartida ele é mais seco, aqui também, ó. Quanto maior vai ficando mais fechado e o lápis vai ficando mais macio. E o miolo dele vai ser mais espesso do que esses daqui, ó. Cada vez for ficando com a numeração maior. Então, quanto mais lápis você tiver, melhor você vai ter possibilidade de fazer efeitos no seu desenho, fazer sombras, certo? Fazer detalhes, fazer cabelo, parte mais escura. Às vezes você pode pensar, oh, não estou conseguindo fazer esse desenho, talvez seja por falta de algum lápis próprio para aquilo, para fazer aquela tonalidade, fazer aquele efeito que você quer no desenho. Às vezes não está conseguindo, não é porque você não tem a capacidade, sim por falta do material adequado, ok? Então, nossa aula de hoje foi sobre isso, espero ter ajudado vocês, certo? E até a nossa próxima aula, bons estudos, tchau, tchau!